Muito confortável aqui para a gente poder se acomodar, se conhecer. Eu já vi que muitos aí se conheceram. Eu conversei com alguns aí, na verdade conversei com todos, né? E normalmente eu faço alguma apresentação aqui. Quem conhece já sabe porque vocês se deslocaram da casa de vocês dedicaram o sábado de vocês para poder aprender. E a gente só faz isso quando a gente realmente sente que tem algo de extrema autoridade se propondo para ensinar, não é verdade? Aqui a gente pode até não ser o alto escalão da autoridade, mas a gente tá se propondo a ensinar de forma séria. Isso aqui não é como se fosse uma aula, é basicamente uma palestra mesmo. A gente vai falar, a gente vai explorar a tríade em vendas. Tem pessoas aqui que trabalham prestando serviço, trabalham vendendo produtos e também querem se posicionar no digital. Bom, o meu nome é Alexandre Neri, eu ensino as pessoas a começar a produzir conteúdo sem passar vergonha nas redes sociais. Eu estava explicando para algumas pessoas aqui mais cedo que na rede social, sempre que tu vai começar a produzir conteúdo, é muito comum que as pessoas já te identifiquem como um amador. Isso é algo que meio que quebra, porque às vezes a gente fez um vídeo de extrema qualidade, né? Mas a pessoa identifica lá que o cara é amador e não dá muita credibilidade. E o que eu ensino é as pessoas gerarem credibilidade, ainda assim com poucos seguidores. Então, só que hoje, nesse exato momento, eu vou falar com vocês sobre negociação aqui no nosso evento. O Douglas, que está ali atrás, Douglas Almeida, vai falar sobre vendas, vou falar sobre negociação, e o nosso Vitor Maurício, que não está aqui, cadê o Vitor? Ele não está por aqui, mas ele foi se preparar, mas ele vai falar sobre vendas online. E a gente encaixando tudo isso, a gente formou a tríade em vendas, que vai ser o assunto principal aqui no nosso evento Elite. Quantos aqui gostam de vendas? Quem gosta de vendas aqui? Tá legal. Quem não gosta de vendas, levanta a mão. Cara, nem eu gosto de vendas. Eu tenho dificuldade para vender porque eu acho que a gente sempre tem que estar com uma boa disposição para poder lidar com o cliente. É verdade ou não? Acho que é verdade, não é verdade? A gente sempre está ali trocando energias. O Leandro Once, que está ali atrás, ele é um cara que sabe muito bem trocar energia. Toda hora ele está com um sorriso no rosto. Eu não sou assim. A minha energia é um pouquinho mais direcionada. Eu gosto de ir um pouquinho mais direto ao ponto. Então, eu me identifiquei nessa área de negociação, que atualmente no digital as pessoas chamam de closer, né? Que tem muitas pessoas prestando serviço, e serviços de marketing, serviços de agência de marketing, e precisa desse profissional. Esse profissional se chama closer, né? Eu vou ensinar um pouco sobre negociação, que é puramente sobre comunicação e manter uma conversa com o cliente, levar ele do ponto A ao ponto B, do ponto B a dizer sim à tua oferta. Sim, sim, sim. Quando chegar no sim que a gente quer, a gente vai fazer ele falar aquele sim, confirmar. E gostaria de agradecer a todos vocês. A gente acredita muito que esse conteúdo aqui vai agregar muito na caminhada de vocês nesse momento. Esse aqui é apenas o primeiro evento Elite de janeiro. Agora, em 2024, a gente fez 3 eventos presenciais exatamente aqui nesse escritório. E esse mês agora a gente vai fazer o primeiro. E aí em 2025 vai ter mais 11 eventos presenciais aqui nesse escritório. Então, se prepare aí. Eu vou convidar aqui para vocês o nosso cara que vai dar início a esse momento. Douglas Almeida, se apresente aqui no 24º Batalhão. É isso aí, bora lá, Douglas! Cara, vou te passar o bastão aqui que agora é contigo. Ó, lhe propor uma coisa. Já viu o Lobo de Wall Street? Não. Cara, tu é vendedor e nunca viu esse... Rapaz, eu só vejo filme de animação de criancinha, só com meu filho. Enfim, mano, deixa eu falar uma coisa. Lá no filme do Lobo de Wall Street, eles têm o seguinte. Ele fala assim, ó. Me venda essa caneta. Me vender essa caneta? Primeiramente, bom dia. Como é que tá? Bom dia, meu amigo. Firme e Tudo forte? bem. Me chamo Leandro, tá? Trabalho numa empresa diferenciada hoje. Inclusive um produto que você já conhece, que é esse super piloto aqui. Mas não um piloto comum. Parou. Olha, ó, presta atenção numa coisa. Olha a comunicação dele. Primeiro, a comunicação não verbal de vendas. Olha a mão dele. Tá vendo a mão dele? Isso, quando ele faz isso daqui, ó, ele é superior a mim. Ele quer mostrar que ele tá aqui para dominar. Tô dominando, tô sendo dominado aqui. Se vocês forem ver a postura de alguns presidentes, por exemplo, o Donald Trump, quando se comunica com algum outro presidente, ele faz o seguinte, ó. E o meu? Ele puxa para ele. Por que ele puxa para ele? Justamente para mostrar poder, dominância e posicionamento. Eu conheço ele, o Onça. Eu conheço ele pelo sobrenome dele, lá no grupo. Então, quando ele fala que ele é o Onça, então, porra, é o Onça das vendas. Tô aqui com ele, ó. Ele já mostrou por que ele é o Onça, ó. Jogou aqui a mão, outra coisa.
para criar conexão. O que ele fez? Aqui, ó. O que tu fez? Mão no ombro. Ele botou a mão no meu ombro. Ele não botou com o braço tão esticado assim, ó. Ele fez só o seguinte, ó. Ele fez só um toquinho. Basta isso aqui, ó. Você está criando conexão. Já começa por aí. Ele já está com os pontos tudo em cima. Vai, continue lá. Você estava falando da sua empresa, que é uma empresa de caneta. Isso. E hoje no mercado é a única que está fazendo para você de forma diferenciada, que você não precisa nem pagar agora. Acredita? Eu não preciso pagar agora. Não precisa você pagar agora isso aí não. Esse produto, a nossa sua pronta entrega, você já vai estar ficando aqui com os nossos 3 hoje. E o único 3 que não é o que sobraram. É que eu escolhi exclusivamente para estar trazendo para você. De longe, já tinha visto a sua necessidade, que você vai estar usando esse quadro. Entendeu? Então hoje já vou deixar para você. E vou pegar o seu contato, que eu sei que você está um pouco ocupado, que você está dando uma live e passando algum conhecimento para as pessoas aqui. E logo mais a gente vai fazer o acerto sobre esse produto aqui. Não precisa ser agora, tá bom? Tá ok. Bora pegar alguns pontos aqui que ele fez. Eu só pedi para ele me vender uma caneta. Eu pedi para ele me vender uma caneta. Por que ele me vendeu o resto? O nome disso é upsell. É quando eu tenho um produto, eu quero vender só esse produto para ele. Mas se ele é meu cliente, eu quero que ele compre comigo, eu quero que ele tenha um LTV, que é o Lifetime Value, que é basicamente ao longo da jornada dele como consumidor, como no caso a minha jornada como consumidor, eu vá adquirir outros produtos da esteira dele. Por exemplo, ele me vendeu não só essa caneta preta, mas um kit exclusivo. Ele me vendeu as 3 canetas. Outra coisa que ele previu, minha necessidade. Não adianta eu vender uma caneta para uma pessoa que não vai precisar de caneta. Vou vender para ti. Tu vai fazer o que agora com essa caneta? Tu é professor? Tu é alguma coisa? Ele não vai fazer nada com essa caneta agora. Não adianta. Vocês podem tentar vender produto para as pessoas que não querem. Não adianta. Vocês vão ficar... Sabe vendedor chato? Sabe aquelas pessoas que olham assim, ó. Às vezes tu tá ali num bar, tu tá ali num... sei lá, numa pizzaria. Chega um vendedor lá. Eu já fui vendedor de rua. Eu sei como é. De tu chegar a oferecer o produto aqui, a pessoa já olha. Porra. Uma vez, eu vou contar até uma coisa pra vocês. Uma vez, um artista, ele falou o seguinte pra mim, ó. Quanto é isso daí? Eu falei, X valor. Ele falou, eu vou te pagar só pra te ir embora. Ele falou isso pra mim. Eu fiquei muito feliz, porque eu ainda tava com o produto. E agora com o dinheiro. Ele ainda fiz ele pagar 2 vezes mais. Mas vocês percebem que o vendedor, ele é visto como um chato. O vendedor. Pergunta pra uma criança. Tem filho, né? Sim, senhor. Já perguntou pro teu filho o que ele quer ser? Já, várias E vezes. ele falou? Não sei. Pois é. Mas geralmente quando se pergunta alguma coisa, pergunta pra uma criança. Jogador. O que tu quer ser quando tu crescer? Eu quero ser médico, quero ser veterinário, bombeiro, policial, jogador. Ninguém vai falar vendedor. Nenhuma criança vai falar vendedor. Por que eles não vão falar vendedor? Porque a nossa profissão, ela é vista como uma profissão chata. Uma profissão de pessoas insistentes. Mas tem um adendo, que é o seguinte. Todos os milionários, todos os bilionários, eles são vendedores. Entendeu? Então, esse é o jogo principal. Vendas. É por isso que a gente montou a tríade em vendas, usando os 3 pilares principais, que é a venda tradicional, físico. Aqui, ó. Tô aqui, contato físico. Conexão emocional, que é o reporte. É uma coisa que vocês vão se conectar. Então, é uma necessidade. É uma necessidade de vocês. Vocês necessitem que o produto de vocês sejam excelentes, sejam bom, resolva um problema latente do produto do consumidor de vocês. E para que ele faça essa apologia. Agora, em relação àquilo que eu falei para vocês de upsell, eu vou dar uma pincelada em algumas coisas que eu peguei, né? Algumas palavras técnicas, né? Sabe cadê o Leandro? Sabe cadê eu tô precisando comprar, mano, um apagador. Um apagador? É, tô precisando comprar um apagador. Opa, na hora, já te vendei. Já tem um aqui, ó. Papo reto? Minha mão. Cadê, mano, o apagador?
Nery, Oi. sabe cadê o apagador? Apagador? Esse não tá aí atrás. Quero mostrar aqui uma coisa pra eles. Tá falando sério mesmo, olha. Tava falando sério, pô. Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Eu já tinha percebido isso também, eu já ia falar pro Onça na hora que eu fosse mostrar que uma coisa que dá pra vender, apagador não tem na mesa, não tem. É exatamente isso. É isso que eu vou falar com vocês agora, ó. Ia vender caro ainda, viu? Não tem? É. Com certeza. Não sei se é assim que escreve, mas não tô aqui pra ser perfeccionista nem nada do tipo. Tô aqui pra ser objetivo. É o upsell. Por exemplo, quando ele me vendeu esse produto, aqui, ele me ofereceu mais 2 canetas. Digamos que uma caneta custa R$5. Tá. A empresa dele, ela tem esse ticket médio por cliente. R$5 por cliente. A partir do momento que ele me vendeu 2 canetas a mais, digamos que ele me deu um desconto para essas canetas. Caso eu fale para ele, tá muito caro, então só hoje vai sair por R$4,50. É um produto, é só uma forma de tu quebrar uma objeção ali com uma promoção. Não significa que vai ser a melhor forma para todos os produtos e serviços. Mas essa sim é uma objeção. Então vai sair por R$9. Olha o ticket médio dele, já pulou. Por cliente, 14 reais por cliente, o ticket médio dele já pulou. Agora eu tô com outro problema, eu preciso de um apagador. Aí eu vou passar por, de novo, mais um upsell. Tô precisando de um apagador. Se ele tivesse preparado para resolver todos os meus problemas em relação a algum produto que ele vende, ó, esse aqui seria o valor do apagador, R$10. Olha o ticket médio dele, subindo. Eu estou vendendo um produto só. Estou com um nicho. Estou com nicho de educação, por exemplo. Agora, vocês têm que ter um produto premium. Um produto que é high ticket. Que é mais um produto para elevar o ticket médio de vocês. Qual seria, Onça, tu sabe me dizer qual seria o produto que tu me venderia nesse nicho aqui? Nesse nicho que tu tá, nesse negócio que tu tá, para ser um produto high ticket, produto caro. Sabe qual é? Não sabe, né? Não, sim. Pois tá na sua cara aqui, ó. O quadro branco tá aqui, preparado. Entendeu? Isso aqui, um quadro desse aqui, ó. Se você pegar um quadro desse tamanho, tá uns R$180. Um quadro desse aqui deve estar em torno de R$350. Se eu tenho um produto desse, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o ticket de uma venda. Olha o ticket de uma venda. Olha o salto que deu. De 2 dígitos para 3 dígitos. Entendeu? Esse aqui é o salto que vocês vão ter quando vocês entenderem toda a jornada do consumidor. Tu falou que tu vende produto mais focado em saúde, né? Sim. Eu creio que lá tu tenha produtos mais baratos. Sim. Fala um produto barato aí. O produto barato é o nosso Fresh Eyes, Fresh Eyes. voltado para cuidado bucal. Tem mais de 60 benefícios voltados para essa área. Tá. Qual o valor do Fresh Eyes? R$25. Olha só, então pronto aí, mano. Tá funcionando, ó. Mais um produto na esteira. Olha quanto de produtos eu já tenho aqui. Vocês estão vendo? Ó, ele me ofereceu aqui esse produto aqui. É Fresh Ice, né? O nome? Sim. Qual o valor dele? R$25. Ele é um dos mais baratos? Sim. O produto barato, você pode trocar essa palavra, inclusive, sair de barato
uma só palavra que eu troquei, barato, para acessível. Uma coisa tão simples. Não é simples? Trocar a palavra. Olha, tem esse produto aqui que ele é muito barato. O que a pessoa vai remeter? O que ela vai pensar quando fala barato? Um produto de pouca qualidade. Obrigado aí, eu ia falar besteira, mas é isso. É um produto de baixa qualidade. Mas a partir do momento que eu falo que é um produto acessível, então eu já estou te dizendo uma coisa, que esse produto é a barreira de entrada para te começar a experimentar os produtos da Acmos. E um produtinho desse aqui, ele vai ser muito importante. Por qual motivo? Eu não tenho dinheiro ainda para comprar. Qual é o produto mais caro de vocês? Uma jarra chamada Acawara. Quanto? R$300. Tá. R$300. Esse produto aqui, ele vai me dizer uma coisa sobre a empresa Acmos. Eu vou testar para ver se ele é bom ou não. O que vai pegar? Vai pegar na parte de experiência do cliente. Um produto baixo, antes de eu comprar, por exemplo, eu nunca comprei nada na Acmos, mas eu quero experimentar, quero testar, quero ver se é bom mesmo, se é isso a empresa Acmos. Então, eu vou pegar primeiro qual produto? O de 300 ou o de 25? É o mais lógico, né? Então, a partir do momento que tu consegue botar o cliente nesse produto aqui e ele tiver uma experiência boa, ele vai percorrer aquele caminho. Se tu for um bom vendedor, claro. Porque vocês vendem escova, vocês vendem fio dental, vocês vendem pasta de dente, algum produto do tipo? Pasta de dente. Já posso encaixar aí. Eu tenho um produto. Se a pessoa comprou isso aqui, ela acha que ela tem mau hálito, ou às vezes ela está na correria ali, não tem o tempo de escovar o dente, então ela pega, passa aqui, usa esse produto. Eu posso oferecer para essa pessoa também, ela teve o contato, falou assim para mim, ó, me passou o feedback. É importante, feedback. É uma das coisas mais importantes de um negócio, de um produto, é o feedback. Porque o feedback, ele é a experiência do teu cliente. Como eu posso chamar também a experiência do teu cliente? Posso chamar de prova social. É justamente isso que eu vou encaixar. A prova social, que seria o feedback, lá pode ser no Stories. Ou eu posso mostrar diretamente para ti, posso te mandar um case, que é um caso de sucesso meu. Posso te mostrar, no caso do Vitor, que ele presta serviço, ele vai mostrar um case de sucesso. No caso do Onça, que vende produtos, ele vai me mostrar o quê? Pessoas que compraram, falaram bem desse produto. E o nome disso daí é prova social. Entendeu? Ele vai gerar... A prova social, ela serve para quê? Para gerar autoridade para vocês. Ela vai gerar uma autoridade para vocês. Porque a partir do momento que tem outra pessoa falando, a minha barreira de entrada de outro cliente, ela fica mais fácil. Se esse cliente, ele for, por exemplo, o Vitor, eu vendi para o Vitor, e a namorada dele, a esposa dele, esteja interessada em comprar o meu produto, o que vai acontecer? A barreira de entrada dela vai diminuir. O meu custo por cliente, se eu faço o anúncio online, pago, ele vai diminuir, que é o CAC, custo de aquisição por cliente, entendeu? Então, ele vai diminuir a partir do momento que ele experimentou, deixou ela experimentar e ela gostou do produto e veio até mim. Então, eu tenho 2 pessoas na base agora, que eu posso não oferecer mais só um produto. Bem vagabundinho, né? Mas é assim mesmo. Eu tenho 2 pessoas que eu posso oferecer agora, ó. Já vendi um aqui. E já vendi um aqui também. Aí eu vou vender também a pasta de dente, que seria 2 produtos já. E aqui também mais uma pasta de dente. Ou também eles podem usar os 2, né? Mas aí vai diminuir o tempo de uso dessa pasta. Por exemplo, quanto tempo dura essa pasta? É muito variável. Geralmente, se tu for me dar uma média, eu como consumidor quero comprar de ti e quero saber quanto tempo essa pasta vai durar na minha mão.
30 dias. 30 dias. E eu falo pro meu cliente o seguinte, você usando com a sua esposa, ele vai durar apenas 15 dias. Mas se você comprar agora, as duas vão durar um mês e eu posso fazer um desconto para vocês na próxima compra de vocês. O que eu estou fazendo? Eu estou fidelizando o cliente. Eu estou trazendo esse cliente para perto de mim. O melhor vendedor de todos do Guinness Book, ele fazia o quê? Ele era vendedor de carros. O maior vendedor do Guinness Book, ele era um vendedor de carros. Ele fazia o quê? Ele sempre perguntava para o cliente, mandava presente no dia do aniversário dele, ligava, perguntava como é que estava sendo a experiência dele, fazia todo um acompanhamento com o cliente para gerar uma experiência boa. Com o que ele vai comprar? O cliente. O próximo produto. Se ele comprou uma moto contigo, com quem ele vai comprar o capacete? Com quem ele vai pedir informações? Quando ele for oferecer alguma outra... Eu tenho um amigo que quer comprar uma moto. Onde eu vou levar ele? Lá com o meu vendedor. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu dou uma resumida aqui pra vocês. O Nery vai falar alguma coisa pra vocês aí que eu não sei o que é. Mas acho que ele vai dar entrada no... Negociação? O Nery vai falar sobre negociação agora, tá? Eu me chamo Douglas Almeida. Se vocês quiserem seguir lá no Instagram, aqui ó. Tá aqui no Instagram. Ele teve que me interromper, senão eu ia ficar falando com vocês. Mentira, é verdade. Mentira. Ele teve que me interromper, senão eu ia falar com vocês aqui a tarde toda. Falar. Muito obrigado. Valeu. E vai pagar aí? Oi? Deixa eu fazer agora aqui. Deixa eu fazer aqui. Cuidado que eu vou te chamar. Boa tarde. Aqui, ela, pera aqui, pai. Na verdade, bom dia, né? Bom dia. Aqui. E deixa eu ligar aqui o meu também. Acho que eu já me apresentei aqui para todo mundo. Sou o Victor, né? Sou colega aqui do Douglas, do Nery. Pronto. E, cara, eu vou complementar aqui bastante coisa que o Douglas estava falando. Bora lá. A primeira coisa assim que eu fiquei pensando, né, quando começou a apresentação do Douglas, junto com o Onça, que na verdade é a principal coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa sobre vendas. Que, assim, depende, né? Desculpa, eu tô entrando aqui um pouco mais a fundo, mas acontece que a gente precisa, na verdade, ter duas coisas em mente, tá? O nosso foco não pode ser vender. O nosso foco tem que ser solucionar. Solucionar. Vou botar aqui o S, senão vou demorar muito escrevendo. Nosso foco tem que ser primeiro solucionar e depois identificar necessidade. Tá? Por que tem que ser esses dois focos? O Douglas já respondeu primeiro, solucionar. Porque ninguém gosta de vendedor, a gente gosta de amigos que solucionam os nossos problemas. Né? A gente odeia vendedor, eu não gosto quando vendem para mim. Mas a gente adora comprar. E é por isso que a gente gosta de amigos que solucionam os nossos problemas. Exatamente, vendas dão certo. Ou seja, a gente não pode pensar como cabeça aqui de vendedor, tipo, pegar e tentar dizer todos os benefícios dessas cadeiras aqui, ou todos os benefícios desses quadros. Não é isso. A gente tem que solucionar problemas. O trabalho do vendedor é solucionar problemas. E a gente soluciona o problema identificando necessidade. Pegando ali o exemplo do seu Haroldo, o que ele faz é basicamente recuperar máquinas pesadas. Máquinas pesadas como tratores, guindastes, esse tipo de coisa, em construção civil. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vender, ele vai fazer essa recuperação de máquinas pesadas pro dono daqui, que tem o on-office, não está fazendo nenhuma construção? Claro que não, ele não tem essa necessidade, ele não tem esse problema. Então, o que ele vai fazer é identificar a necessidade. Identificar essa necessidade. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em vender? A gente faz isso, sabe com o quê? Com rapport. O rapport já pode ser a nossa identificação de necessidade. O que é rapport, Vitor? Quebra-gelo. E como é que a gente faz esse quebra-gelo? Perguntando. A gente pergunta. O seu Haroldo e a Deisiane, né? Deisiane, possivelmente eles não perceberam, mas eu já estava fazendo isso aqui. Eu já estava fazendo isso. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar na veia, sabe? Bem aqui dentro. Tem que sempre ter interesse. A gente se torna interessante tendo interesse nas pessoas. Tem que ser genuíno. Tem que perguntar, entendeu? E eu perguntei para eles,
como é que vocês vendem? O que vocês vendem? Como é a empresa de vocês? E aí ele foi me explicando, tudinho. E aí depois eu perguntei, como é que vocês fazem para atrair cliente? Qual o cliente de vocês? Quem é o cliente ideal? Né? Basicamente era essa a minha intenção, descobrir quem é o cliente ideal. Aí ele foi me contando. O Onça, por exemplo, quem é o teu cliente ideal, Onça? Você sabe me dizer? Não sei dizer. Não sabe? Não. Tem que descobrir. Mas, na verdade, é muito simples. Muito simples. Olha só. Teu nicho é de saúde, certo? Então, teu cliente possivelmente é alguém doente. Pode ser que essa pessoa nem saiba que ela é doente. Pode ser uma doença, assim, básica, do tipo, sei lá, uma ferida, pereba, vamos dizer, e aí precisa de uma pomada. Ou então, sei lá, machucou, precisa de band-aid, entendeu? Então a gente vai identificar essa necessidade, mapeando o cliente ideal. O nome disso aqui até marcar com outro, o nome disso aqui é ICP. É uma sigla em inglês, tá? Mas significa perfil de cliente ideal. Muito simples. Isso daí dá para fazer simplesmente sentando meia hora na tua cadeira aqui, pega um papel e começa a pensar quais são os problemas comuns da pessoa para quem eu mais vendo. Quem é a pessoa que eu mais vendo? Né? Aí a gente começa a mapear aqui o perfil de cliente ideal. Só um minuto, deixa eu só ver aqui se está funcionando aqui o áudio. Tá funcionando, Nery? Tá funcionando mesmo? Tá, fechou. Tá verde a luz? Não sei, não tô vendo. Tá verde, show, valeu. Beleza. Pois é, esse aqui é o primeiro passo, mapear o cliente ideal, saber para quem eu vendo. Eu não vou vender para qualquer um. Até como o Douglas estava falando, eu não vou vender uma caneta para quem usa tablet. Eu não vou vender um quadro branco para quem vai ficar no computador. Entenderam? Isso aqui é muito importante, porque a gente normalmente não pensa sobre isso. A gente tem que começar a pensar. Isso aqui em todos os âmbitos. Todo problema precisa de uma solução. Toda solução é um indício que dá para ter venda. Muito simples. Todo mundo tem problema. Por isso que os solucionadores são os melhores vendedores. Porque a gente soluciona problemas. Isso aqui só para conseguir trazer essa mentalidade para vocês. E vamos lá. Vou mais complementar, né, essa parte aqui com o que o Douglas estava falando. E aí ele falou aqui sobre negociação, né, que tem aqui as vendas aqui por fora, negociação. E aqui eu vou até adicionar, aqui no centro tem a compra. Compra, negociação e vendas. Show. O que acontece? Na parte aqui da negociação, né, que é as objeções que o Douglas falou, isso aqui é muito louco, porque é como, fazendo aqui de novo a linha, né, do ponto A ao ponto B, isso aqui a gente leva o cliente do ponto A ao ponto B durante a nossa conversa. E detalhe, é aquele negócio, não pode parecer um vendedor. É claro que em algumas situações não dá para também fingir que não é, mas também não pode ser aquele vendedor, como eu falei, que toda santa vez fica falando ali sobre os benefícios da cadeira sem sequer prestar atenção nas necessidades, entendeu? Mas aí, vamos lá. A pessoa precisa, eu já fiz ali uma conversa prévia, precisa do meu serviço ou produto, e aí ela começa as objeções. As objeções é como se fossem dois planetas aqui e aqui. Esse aqui é o Saturno e aqui é o Plutão, vamos dizer. E aí, no momento que eu estou aqui na conversa, a pessoa vai passando de passo a passo junto comigo, eu estou guiando ela até o momento da compra. Ela começa a querer rodopiar por Saturno ou por Plutão. Ela começa a dar desculpas. E essas desculpas podem acontecer por várias razões. As principais procrastinação. Procrastinação ou então insegurança. Insegurança é bem comum também. Foda-se. E aí, bora lá. Demoro muito escrevendo,
Mas, pois é, os principais é procrastinação e insegurança. Insegurança quando ele não te conhece, conheceu agora, não sabe se o teu produto ou serviço ele é de boa qualidade, etc. E procrastinação também quando ele percebe que tem a necessidade, ele mesmo diz, pô, preciso disso, preciso, mas quero pensar, vou pensar. Ele sempre fala, vou pensar, vou conversar com Silano, Fulano, Ciclano, sobre vamos dizer, o financeiro, minha esposa, etc. O nome disso é procrastinação. Ele não vai pensar, ele vai só deixar para depois, empurrar com a barriga. E aí, independentemente, a gente tem que identificar esse tipo de coisa, quando isso acontece, porque ele está tentando te falar não, tentando ser educado. Ele está tentando te falar não. E aqui ele também está tentando te falar não, só que de uma maneira, por um motivo diferente, né? Ele está inseguro. E aí o que acontece? É aqui que entra aquelas questões que o Douglas estava falando sobre, por exemplo, prova social, né? Autoridade. São gatilhos mentais que a gente faz durante a nossa vida, né? No nosso trabalho. A gente começa a criar esses gatilhos mentais. Criando como? Criando prova social, criando palestras como essas aqui para demonstrar autoridade. E a gente começa a usar isso na nossa argumentação durante a negociação, certo? E aí agora vamos lá. Só que antes disso tudo aqui, saindo um pouco da conversa só de vendas, vendas é só uma etapa. É uma etapa do processo. O processo todo, ele acontece muito antes. Ele acontece muito antes. Ele acontece desde o momento que a gente está fazendo as nossas próprias coisas dentro das nossas empresas. E por que eu falo isso? A primeira etapa de toda pessoa, de todo cliente, é a descoberta. O cliente ele te descobre. Seja você anunciando para ele, por anúncios via rede social, você falando com ele diretamente, ou alguém falando para ele, ele te descobre. Logo depois, ele se sente atraído. Depois dele se sentir atraído, ele começa a considerar uma compra. Logo depois, ele parte para a ação. Ele compra de verdade de você. E é nessa etapa que ocorre a venda. Quer dizer, que ocorre a compra, né? Vou até apagar aqui, ocorre a compra. Só que a venda, galera, a venda é isso aqui tudo. E detalhe, ainda tem mais etapas. Mais etapas. Ele parte para a ação, depois ele gera mais receita para a empresa, como por exemplo no upsell. Às vezes esse upsell ele ocorre com o decorrer do tempo. Eu, por exemplo, comprei uma vez um curso falando justamente sobre isso aqui, tá? Não era nesse formato, mas era justamente esse assunto. Eu gostei tanto, era um curso assim de, o quê? R$500 na época. Eu gostei tanto que depois eu gerei mais receita para eles e comprei o upsell, que já era um valor maior, era 1.500. Então eu comprei primeiro de 500 e depois eu comprei o de 1.500. Entendeu? Isso aqui não precisa ocorrer num primeiro momento. Beleza. Ocorre a receita, depois ocorre a fidelização e depois da fidelização ocorre a recomendação. Vou colocar RC aqui para não confundir e cedilha. E qual é a sacada? Aqui, quando a gente está na nossa empresa, toda empresa, ela necessariamente tem todas essas etapas aqui, mesmo que não sejam assim definidas de fato num papel ou documento. Mas todas as empresas passam exatamente por essas etapas, toda santa vez. Isso aqui é basicamente a jornada do consumidor. E aí, quando eu falo que vendas é muito antes disso, talvez até antes da parte da descoberta bem aqui, é quando, por exemplo, eu estou cuidando da minha empresa bem, estou cuidando dela, estou investindo nela, estou fazendo meu nome expandir. É aí que ocorrem as vendas. Porque é todos esses pontos de contato
que ele tem aqui ponto de contato, ponto de contato, ponto de contato, ponto de contato, ponto de contato e assim por diante. Tu tá na vida da pessoa. Quando a gente soluciona problemas, a gente faz isso aqui, vários pontos de contato, a gente não é um vendedor, a gente é um amigo. A gente trata bem esse cliente, soluciona os problemas dele. E outra, detalhe, uma dica também que eu aprendi lá na... Quer dizer, aprendi não, mas eu tive esse impacto de realidade lá no almoço da ACP, que é a Associação de Empresários Paraenses. Não é toda vez vender para ele. Às vezes é ajudar ele a de fato resolver o problema, sem necessariamente estar se importando em vender para ele. Porque chega um ponto, a gente faz isso, por exemplo, né, o exemplo que o cara lá deu, ele era contador. Contador geralmente tem vários contatos de empresários, tem muito contato. E o que ele faz? Tem lá o cliente dele que é um médico, né, ou melhor, um possível cliente que é um médico. Aí, o médico tem problema em X área da vida dele. O contador vai lá e fala como resolver. Problema na área Y, problema na área Z. Resolve. E aí, quando chega na área que o contador resolve, pô, contador, tô precisando aqui de, sei lá, tô com um problema aqui de receita aqui da empresa. Tá aqui o problema, né? Aí eu tô com esse problema aqui e eu não sei como resolver isso. Eu sei que possivelmente eu preciso de um contador, mas aí a primeira pessoa que eu lembrei foi de você. Olha o ponto de contato aqui. Aí ele vai lá e vende. Muito simples, cara, muito simples. Mas beleza, isso aqui também não é o nosso dia a dia, não é toda vez que isso acontece. Mas é uma dica, A gente tem que estar sempre na vida das pessoas, resolvendo os problemas dela, de forma genuína mesmo, sabe? Tentando melhorar a vida como um todo de todo mundo. E aí, quando chegar o momento que for o problema que a gente resolve, aí sim a gente consegue vender muito facilmente. E pegando assim também, né, adentrando um pouco mais nesse assunto, pegando ali empresas mais complexas, 2 tipos de empresas, na verdade. Isso aqui é um termo em inglês, tá? É B2B e B2C. Isso aqui é B2B, negócio para negócio, B2C, negócio para cliente final. No caso do seu Haroldo, é uma empresa B2B na maioria das vezes, mas pode ser que ele também venda aqui para um grande fazendeiro e aí ele faça aqui uma venda B2C, entende? E aí tem duas maneiras aqui da gente, de fato, aplicar nessa jornada do consumidor, aqui por conta que tem esses 2 grandes grupos, empresas que vendem para empresas e empresas que vendem para cliente final. Aqui, empresas que vendem para empresas, a gente não consegue aplicar tanto essa sacada aqui. Às vezes até consegue, por exemplo, em grupo de network, etc. Ali na Associação Paraense, dos Empresários Paraenses, a gente até consegue. Mas vamos dizer que tem uma empresa que eu queira vender, que ela está, no exemplo que eu dei ali, lá em Goiânia, lá em Goiás. É Goiânia, eu acho, estou confundindo de novo. Goiânia. Show, tá na cidade de Goiânia. Tem uma empresa que está lá e eu quero vender para ela. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou abordar essa empresa? Onde é que elas estão? No caso do Haroldo, como eu falei, eles vendem para empresas que estão fazendo construções. Onde é que empresas que fazem construções estão? Em construções. Então eu começo a procurar. Beleza, onde é que estão construções? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou mapeando o ICP, estou entendendo onde é que esse ICP está, eu estou buscando por ele, busca. Depois de buscar, eu começo a pensar como abordar esse ICP, do que ele precisa, olha a necessidade aqui, cadê? Necessidade, do que ele precisa, tendo em mente do que ele precisa, eu já consigo abordar ele. Aí eu faço aqui a minha primeira abordagem. Quando eu faço a minha abordagem, lembra do que eu falei? O rapó. O que é rapó? O quebra-gelo. Aí eu já faço a pergunta de necessidade. Opa, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, cara.
Tudo certo? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa te perguntar, por gentileza. Não, sou Otávio. Prazer, Otávio. Tudo bem, cara? Me chamo Victor. Eu tava olhando aqui tua empresa, eu encontrei ela na internet. Eu vi que vocês trabalham com construções, é isso? É isso mesmo, show de bola. Pô, eu te liguei, cara, principalmente porque eu queria te perguntar. Vocês têm problema para fazer manutenção das máquinas aí, como tratores, esse tipo de coisa? Tem. Pô, tenho sim. Inclusive, hoje de manhã eu tava tentando resolver esse problema. A gente tava ali na construção, deu BO. Eu não sei o que está acontecendo. Pô, show de bola, Otávio. Olha, deixa eu te perguntar também. Vocês já têm alguma maneira de fazer isso 5 minutos? Show de bola. Você já tem alguma maneira de fazer isso de forma mais prática? Não, ainda não. A gente está procurando sobre isso, esse tipo de empresa. Não achei na internet. Cara, tu sabia, eu te liguei justamente porque eu queria falar sobre isso. Eu queria falar justamente, ter uma conversa mais tarde de meia hora, 15 minutos, 5 minutos. Não importa, a gente está comprando tempo. Está comprando tempo para conversar com essa pessoa, trazer ela para perto da gente. Aí ela passou aqui pelo estágio de descoberta no momento que eu liguei. Ela começa aqui a se sentir atraída quando eu falo que eu resolvo o problema dela, escuto o problema dela, escuto o que ela tem a dizer sobre a empresa. Ela começa a considerar uma compra no momento que eu faço essa reunião mais perto com ela. Ela compra de fato de mim, a gente tem um negócio aqui. E aí, a partir disso, eu começo a fidelizar. Daqui para frente é o trabalho de fidelização. E qual é a minha intenção com a fidelização? É fazer ele comprar mais, fazer ele de fato fidelizar aqui e no final fazer ele me recomendar para outros possíveis compradores. E galera, esse negócio aqui é muito complexo. Na verdade, tem muitas coisas para falar sobre vendas. Isso aqui é uma das partes. Eu tentei, assim, o máximo que eu pude resumir. Mas, por enquanto, é só isso. Eu espero no futuro poder falar mais sobre esse assunto de vendas em mais eventos como esse do Grupo Elite. E eu quero que vocês continuem no nosso grupo, tá? Tragam mais pessoas, a gente precisa realmente fazer essa revolução aqui em Belém do Pará. Aqui em Belém do Pará tem esses grandes grupos como Belém Negócios, como a ACP, mas ninguém participa. Oi? A Febraço. Mas o que eu sinto também é que pessoas como a gente não costumam participar muito desses grupos, pessoas que estão começando do zero. Ou que já começaram, como ali o nosso amigo, desculpa, eu esqueci teu nome. Kalel. Nosso amigo Kalel já tem ali uma certa influência nisso, mas sei lá, talvez queira escalar, não sabe como, tô só chutando, tá? Tranquilo? Mas é isso, a gente quer trazer mais pessoas aqui para o nosso Grupo Elite, a gente quer fazer essa união de força, quer que todo mundo cresça. Porque no final das contas, são pessoas como nós, que estão começando, que estão fazendo o trabalho, estão focando no seu, que vai mudar o Brasil. Não é nada como, por exemplo, vamos dizer aqui, influenciadores. Influenciadores influenciam, mas eles não mudam. É a gente que está aqui no dia a dia. É a gente que está aqui no dia a dia que muda. Ali o Onça, por exemplo, tem o filho dele, ele já está sendo um puta exemplo para o filho dele. O filho dele possivelmente vai ser alguém de sucesso no futuro, só pelo pai que ele tem. E ele muda o dia a dia de todo mundo só fazendo isso. Ele está criando um ser humano top para o futuro. Né? Então é com essas pequenas coisas que às vezes a gente nem presta atenção que a gente precisa começar a focar. É fazendo o nosso no dia a dia. Enfim, galera, quero que vocês tragam mais gente. Show! Meu amigo, tá doido, né? Com a aula. E aí, galera? Arrebentou, cara. Mickey. Ô, Mickey. Opa. Mickey. Não, Mickey aí, mano. É isso aí, galera. Vamos estar aqui iniciando. Eu não vou me alongar muito, porque o nosso assunto é mais direto ao ponto. A gente também tá com fome ali, estamos a fim de fazer um lanchinho também. Quem aqui tá querendo aprender a negociar? Só quem quer aprender a negociar, levanta a mão aí. É isso aí, mano. Negociação é pura conversa, pura comunicação, galera. Então vamos focar um pouco nessa palavra aqui, ó. Comunicação.
são comunicação. Comunicação verbal, não verbal. A gente sempre tem uma impressão do que a gente está vendo e as pessoas também têm uma impressão do que elas estão vendo a partir de nós. E existem dois tipos de comunicação. A comunicação que eu faço com você diretamente, olha, eu estou falando com o Douglas aqui, mas eu também estou pensando coisas sobre o Douglas, entendeu? Estou pensando, olha, porque, por exemplo, vem cá, Douglas, vem cá, quero fazer uma análise contigo e tal. Ele vai prospectar a minha empresa. Eu quero medir o nível de seriedade que está disposto a vir. E aí, meu nobre, tudo bem? Quero ver me prospectando aí, já senti... Pois é. Então, o que acontece? Eu vou analisar a roupa dele. Primeira coisa que importa bastante é o visual. O visual importa. Camisa polo, certinho. A calça de alfaiataria também, tudo certo. O sapato, a gente já tem a impressão de que ele é um cara um pouco mais jovem. Não tem nada de errado você usar um tênis com uma roupa social. Não tem nada de errado. Eu gosto de usar sapato social, mas não tem problema. Mas a roupa, ela fala muito sobre o cara. Então, se tu fosse me prospectar, me convidar para uma reunião, como é que tu faria? Tá. No caso, se fosse prestar serviço pra ti? É, tu vai me prospectar agora, minha empresa. Tá, beleza. Vou começar do zero, então. E aí, meu amigo, te encontrei aqui no nosso grupo. Queria saber contigo, o que tu trabalha atualmente? Cara, naturalmente eu tenho um escritório onde eu alugo por hora para as pessoas poderem fazer eventos e essas coisas. Legal, mano. Atualmente, qual é o teu maior problema? Cara, naturalmente as pessoas sempre estão buscando salões um pouquinho maiores, entendeu? Então, estou com um pouco de dificuldade para uma cliente. Detalhe, ele está fazendo perguntas e eu estou com muito prazer respondendo, mas não espere que seu cliente vai responder suas perguntas. Se ele perguntar para vocês e tal, ei, tu tem aí 3 minutos para eu falar uma coisa para ti e tal, perdeu o cliente. Eu tenho 40 segundos, perdeu. Eu tenho 30 segundos, perdeu. Eu tenho 0 segundos para falar uma coisa para ti. Aí tu ganhou, tu precisa de 0 segundos. É exatamente isso. Porque eu vou escutar ele aqui agora, mas eu estou num perfil de que como fosse um empreendedor. O empreendedor não tem tempo, não é verdade, meu nobre? Olha, isso aí sabe muito bem. Então vai. Porque, olha, basicamente, quando a gente vai apresentar, por exemplo, um negócio para uma pessoa ou uma solução de um problema dela, a gente tem que analisar todo um contexto. Hoje eu estou pegando ele em um momento descontraído. Ele está aqui, a gente veio para fazer isso, é um grupo de networking. A gente veio para se conhecer, resolver o problema um do outro. Mas, por exemplo, como ele falou, se eu estou no mercado com ele está comprando as coisas e eu estou atrás dele. Tu vai comprar, eu estou indo atrás de ti. Ei, mano, é isso, não sei o que, pá. Tô falando com ele, mas ele não tá, ele só quer se livrar de mim. Ou uma coisa da linguagem verbal que vocês podem perceber é exatamente o seguinte. Eu tô aqui conversando com ele. Digamos que ele esteja em pé, né? Eu sou um empresário. Tô conversando. Ele tá me oferecendo produto. A partir do momento que vocês verem que essa pessoa tá conversando contigo assim, ó. Olha pra onde está meu pé. É, mano, é isso. Olha o meu pé. Aí eu tô assim também, ó. Tô assim, A partir do momento que eu consigo perceber não só o que eu quero resolver, mas todo o contexto, que não é uma boa hora, porque tem isso também. Tem o momento certo para vender, entendeu? Tem tudo isso. Então, a partir do momento, tô conversando com ele, mas o pé dele... convidar para reunião agora. O pé dele tá apontado para lá. Ou seja, ele já tá pensando numa fuga, ele quer sair dali. Mas a partir do momento que eu percebo que ele tá com uma escuta ativa comigo, conversando aqui, parando, me dando o seu tempo, então a gente consegue desenvolver melhor. Eu chamo ele então, falo, meu amigo, vou te falar o seguinte, você tem sua empresa, você tem pouco espaço, então eu quero te apresentar um problema. Primeiro que você tem. Você deve focar em públicos menores. Por exemplo, negócios que exigem pouco espaço. Só te interromper aqui. A negociação já iniciou aqui. Ele já está em zona de combate. Eu vou falar, já faço isso. E aí? Tá. Se tu já faz isso, então o problema de tu ter um espaço, teria que trocar de espaço. Então é mais fácil tu focar num público-alvo do que a tua estrutura aguenta, do que eu pegar e modificar todo, ter que alugar outro espaço, começar do zero, fazer outro endereço, que as pessoas já estão acostumadas com aquele endereço. Por exemplo, eu trabalho aqui em Belém, depois eu abro um negócio lá para Ananindeua. E meus clientes de Belém? Vão ter que se deslocar até lá? Vou ter que fazer novos clientes? Nesse momento aqui de negociação, vocês ouviram o cliente falar alguma vez? Não, o cliente não falou. Então o que acontece? Nesse exato momento a gente precisa instigar o interesse do cliente. Posso estar lá, meu amigo? Tudo certo? Então o que eu queria falar com vocês? Não. É porque ele realmente é bom. Então o que eu queria falar com vocês é o seguinte. É que
Quando você está prospectando o cliente, é muito comum o cliente ele esteja te subestimando porque já tem várias pessoas. A gente vai falar um pouco sobre prospecção, só que o que leva a pessoa a sustentar essa conversa são um ponto que eu vou escrever até em vermelho aqui, que são as perguntas. Dependendo da pergunta que tu fizer para o cliente, ele pode te revelar a caixa de Pandora inteira, meus amigos. Porque existem momentos da negociação aqui que tu tá aqui querendo reter a atenção do teu cliente, porque costuma atender empresas que enfrentam esse problema aí que tu está enfrentando, entendeu? E de acordo com os resultados que eu já tenho com esses outros projetos aqui, eu tenho uma taxa de porcentagem de ter certeza de que talvez o seu problema seja parecido com aqueles que eu já estou lidando. Então, o que acontece? No momento que o cliente se identifica com o problema que eu estou oferecendo para ele, ele já sabe que eu estou dentro do contexto dele. Todas as empresas precisam vender, mas a venda ela é uma série de tarefas que vai acontecendo e chegando no ponto que o resultado final é a venda. Tu pode falar com 15 pessoas e vender para uma pessoa só. Se tu querer falar só com uma pessoa e vender para uma, dificilmente tu vai conseguir vender. Precisa manter a consistência. E na negociação tem um ponto que já te coloca em combate, que é o quê? É o interesse. Quando eu perguntei para ti, quando eu te dei essa objeção aqui, falando, não, eu já faço isso, entendeu? Então o que acontece? Isso é um ponto negativo ou um ponto positivo? Negativo ou positivo? O que vocês acham? Depende do ponto de vista. Qual o ponto de vista? Por exemplo, tu pode ver como um ponto negativo e eu me acuar e falar que a minha solução não resolve o teu problema, como eu posso pegar isso que tu falou, teu gatilho, e quebrar essa objeção. Tá certíssimo, meu nobre. Objeção significa... deixa eu olhar aqui. Intenção de compra. Objeção significa intenção de compra. Vocês já imaginaram isso? O cliente ele pode jogar uma objeção e tu pode ir embora. Mas a objeção é a intenção de compra. O cara ele tá te oferecendo uma objeção, mas ele quer ver o que tu vai fazer em relação a isso. Se o preço está caro, o que o cliente vai falar para ti? Objeção máxima que todo mundo já escutou várias vezes. Ah não, mas eu achei que está caro esse teu serviço. Meu sobrinho ali de 8 anos, ele faz de graça para mim. Vai lá, mas ele não vai se comprometer com o teu resultado. Se der merda, claro, tu não vai falar essa linguagem para o teu cliente, mas se der alguma coisa errado, o seu sobrinho não vai ter responsabilidade nenhuma sobre o seu projeto porque ele está começando, entendeu? E tem um outro porém, o cliente precisa saber que existem várias pessoas fazendo aquilo que eu estou me propondo a fazer, só que o posicionamento, a estrutura é o que faz a diferença, e o posicionamento ele vem do comportamento, vem da forma que você faz perguntas. Por exemplo, eu vou perguntar aqui para o senhor, qual que, por exemplo, de 10 clientes, quantos que compram com o senhor, que vão até a sua loja? 10 pessoas interessadas em saber sobre o seu produto. Umas 5 pessoas. 5 pessoas? É uma taxa de conversão de 50%. Tá 50% de conversão. Existem outros pontos que podem aumentar essa taxa. Só que o que eu queria dizer com isso? É que normalmente, desculpe, pode me dizer um produto da sua loja? Na verdade, não é produto. É serviço, desculpa. O senhor consegue me listar outras empresas que trabalham com o mesmo serviço? Sim. O senhor tem em mente, né? O senhor consegue me dizer a diferença de cada uma dessas empresas? As empresas que são, você diz assim, as empresas que fazem o meu tipo o seu segmento. É isso? Sim. Tem empresas menores que a minha e tem empresas maiores que a minha. Sim, entendi. Não, cara, elite aí já. Aí a gente procura ter um serviço de qualidade boa. Entendi. Esse tipo de informação não tem nada a ver com o seu produto, mas tem a ver com a performance que a sua empresa trabalha, não é verdade? Sim. A gente precisa gerar confiança. Por exemplo, as pessoas deram bastante exemplos sobre o piloto aqui. Existe 1 milhão de pilotos como esse aqui. Então, o que faria esse piloto ser diferencial dos outros? Bom, se eu dissesse para vocês que esse piloto aqui ele custa R$100, alguém compraria esse piloto? Não, né? Beleza, então eu quero falar algumas coisas sobre esse piloto aqui. Vamos dizer que esse piloto aqui, ele tem uma tinta magnética que tu pode, tipo assim, tá de branco como eu, tu pode acabar cometendo um acidente e ele não risca roupas. Esse piloto aqui, ele não risca nenhum tipo de roupa, não risca parede, não risca nada. Ele é feito para riscar só esse tipo de quadro. E tem uma outra coisa, esse piloto aqui, ele tem uma opção lá infravermelho que, se por acaso eu tiver que fazer um evento aqui e tiver escuro, o piloto ele também brilha as luzes, então eu consigo, por exemplo, economizar energia que está sol. E eu tenho mais uma coisa, esse piloto aqui ele tem Bluetooth e ele tem todas as funcionalidades de um iPhone. Tá valendo agora R$100? Piloto do Elon Musk.
Tá valendo 100 reais? Claro que foi um exemplo cada vez mais assim, alarmante, mas o que eu queria entender é o seguinte, que o posicionamento do produto, o que ele tem a oferecer está ali, de certa forma, ligado ao diferencial que ele tem dos outros produtos. Por que eu estou falando de produto? Por que eu estou falando das empresas? Por quê? Porque na negociação é assim também. Existem vários gestores de tráfego por aí, existem várias pessoas se propondo a oferecer aquilo que você oferece e durante a negociação você vai precisar contornar a opinião do seu lead. Uma vez eu fui numa negociação, eu estava completamente de terno, um terno bege. Eu estava completamente de terno, não por eu sentir a necessidade, mas porque eu acho que o terno ia fazer eu me sentir mais confiante para conversar. E chegou ali o momento da negociação, o terno não foi o suficiente. Mas eu causei uma boa impressão, o cliente passou a me seguir, passou a me acompanhar e no momento certo ele vai fechar comigo. Então a gente tem esse insight de que às vezes o cliente não vai comprar com a gente hoje, às vezes ele visitou a loja só para conferir o preço, só quanto é, quem é que faz, porque ele já tem uma série de opções. Você não é a única opção do seu cliente e na negociação você precisa colocar isso de forma muito específica, quebrando objeções. A objeção que eu mais adoro contornar é quando o cliente fala que tá caro, porque aí eu já não faço questão de vender, porque eu quero falar uma coisa para vocês, é o seguinte, eu falei isso no vídeo que eu postei ontem, tem pessoas que olhariam o seu produto e falariam, seu produto é caro. Tem pessoas que comprariam o seu produto sem objeção e tem pessoas que pagariam o dobro do valor do seu produto. E o que diferencia isso aí? Alguém sabe? Interesse e necessidade do cliente. Também, o perfil de cliente importa, porque o cliente que vê uma série de requisitos, por exemplo, já viram aqueles anúncios? Aprenda a vender para pessoas ricas. Pô, isso é um anúncio, quem não quer um cliente que rico? Entendeu? Então você imagina que esses problemas eles são muito assim, exclusivos, sabe? Como eu falei para vocês no começo, todo mundo quer vender, mas a venda é uma série de tarefas resolvem problemas, então nós temos uma série de problemas para resolver até a venda. E o cliente está a todo momento em guerra, uma guerra, está meio que subestimando toda a tua capacidade que tu pode entregar para ele. Eu vou te falar uma coisa, no momento que ele te traz uma objeção, se o seu produto não estiver de acordo com o nível de excelência que o seu cliente espera, seja completamente sincero. Olha, eu não entrego isso aqui, mas eu consigo te fazer isso aqui, ó. Sempre traga uma solução. Uma palavra que é proibida de você falar na negociação. Aqui, ó, não vou nem falar, vou só fazer o símbolo aqui. Não. Essa palavra é proibida de você falar na negociação. Existe uma estratégia que eu vou ensinar para vocês que é como se fosse um hack. Levar o seu cliente até o sim. Por exemplo, estou conversando com vocês aqui. E aí, meus amigos, vocês estão gostando aqui do ambiente da palestra? Sim ou não? Sim. Sim, vocês estão gostando? E aí, vocês se identificaram com a proposta do Grupo Elite? Vocês gostaram do network? Sim. Sim, entendi. Vocês estão gostando aqui do conteúdo? Se vocês acham que está fazendo sentido o conteúdo? Sim. Vocês pagariam por esse conteúdo mensalmente? Vocês assinariam isso? Isso aqui não é um pitch de vendas, mas eu levei vocês até o sim e se eu fizesse perguntas que fizessem sentido com a minha compra final, vocês teriam uma chance maior de dizer sim para mim. Porque eu já estou incentivando essa palavra na boca de vocês durante a negociação inteira. Então, às vezes, você não tem muita coisa para falar sobre o seu produto, você precisa apenas baixar a guarda do teu cliente. Você precisa baixar a guarda dele. E o melhor caminho é fazer perguntas, cara. Perguntas, cara. Não, porque, tipo assim, o senhor tem esse problema e eu queria fazer uma pergunta específica. Quando a pergunta parece simples, dá aquela apimentada na pergunta. Olha, eu vou te fazer uma pergunta, é uma pergunta um pouco difícil de responder. Pô, o senhor está pronto aí? Então, a pessoa... Não, olha, eu vou te fazer uma pergunta e eu só fiz essa pergunta atualmente para 3 donos de negócios e eu quero saber se o seu caso se aplica nisso aí, tudo bem? Então, técnicas como essa, você manusear as palavras a seu favor. Posso perguntar que dia é hoje, mas existem 1 milhão de formas de fazer essa pergunta. Existem 1 milhão de formas de você passar uma informação. Para quem não sabe, isso é um assunto de copyright. Você pode pesquisar lá, copy, que é quando você começa a usar as palavras para poder incentivar as pessoas a tomarem decisões, entende? E durante as negociações, por exemplo, o Leandro e o Israel, eles trabalham na Agnos, então eles negociam bastante com pessoas que eles querem cadastrar no negócio deles. A principal. Falar o que é pirâmide. E o que tu... É verdade. E o que tu fala para as pessoas quando eles dizem que é pirâmide? Que isso é uma objeção claríssima. Totalmente ao contrário. Não, por quê? Por que ele não entra? Porque é pirâmide. Mas ele entraria. Ele só não entra porque ele acha que é pirâmide. Fazer só uma pergunta. E se não fosse pirâmide? Olha aí, ó. E se não fosse pirâmide, você entraria? Você estaria disposto a entender por que isso aqui não é pirâmide? As perguntas,
elas vão incentivando você a pensar, refletir, e isso vai manter a tua negociação. A tua comunicação precisa ser bem direta aqui, ó. Vou escolher uma pessoa aqui, ó, o Israel aí, ó. Eu já fiz isso em outras palestras, mas aqui, ó, olhando diretamente no olho do Israel. Tem 1 milhão de elementos aqui ao redor, mas foca sinceramente aqui no Israel. Porque o Israel, como cliente, ele precisa enxergar que por trás dos meus olhos aqui tem seriedade, tem compromisso. E cá entre nós aqui, eu sou um jovem, tenho 20 anos, eu não tenho barba como o irmão ali, não gosto, para falar a verdade. Então, quais são os meus artifícios que eu tenho para poder gerar essa credibilidade sendo tão novo? Eu preciso me comunicar bem, eu preciso me vestir bem, eu preciso ser altamente pontual na minha comunicação. Então, eu preciso ter uma comunicação centrada, direto ao ponto. Eu não quero muito alongar aqui o nosso assunto sobre negociação, mas eu quero falar para vocês o seguinte. Objeção, quando o cliente dá uma objeção, é porque ele está com intenção de compra. Isso é uma coisa que fique clara. Ou o cliente jogou uma objeção, é porque ele quer comprar contigo. Tu só precisa ir lá buscar essa venda. Segunda coisa, o que sustenta qualquer negociação é a arte de fazer perguntas. E não venha com esse negócio de como foi o seu dia, que isso não funciona, entendeu? Se o cliente não te responder essa pergunta, é de fato porque isso não é uma pergunta que você deve fazer na hora de uma negociação. Imaginem o seguinte, imaginem que esse chão aqui, ele é um chão e está cheio de água. Eu estou com meu sapato de $1 milhão e não quero molhar meu sapato. Está cheio de água aqui. Só tem algumas pedras para eu pisar e o resto está tudo cheio de água. Uma negociação é assim, tu tá aqui. E se tu parar de fazer pergunta, tu acaba ficando parado ali, cercado, sem poder se mexer. Então, as perguntas, elas são esses passos que tu vai dando. A venda tá bem ali, mas o caminho é por aqui, ó. Vai dando passos. Esses passos, eles são as perguntas. Precisa fazer perguntas. Uma pergunta, às vezes, pode tocar na alma do teu cliente, pode te contar a história da vida dele. Não importa se ele ficar 5 horas, 4 horas, 3 horas falando contigo, tu vai fechar essa venda. Pode não ser hoje, mas vai fechar essa venda. Por quê? Porque quando o cliente fala assim, ele gera conexão. Conexão é um princípio fundamental para pessoas que querem fechar negócios. Porque, galera, eu vou te fazer uma pergunta. Vocês acham mesmo que... Vocês já notaram que algumas empresas por aí, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza e outras empresas adaptaram um avatar em formato de pessoa? Por exemplo, a logo da Casas Bahia é aquele carinha ali, aquele baianinho, entendeu? A logo da Sadia é aquela galinha filhote, né? Magazine Luiza. Então, por que eles adaptaram? Porque pessoas não compram de empresas. Pessoas compram de pessoas. Não é à toa que hoje em dia temos várias empresas com vários times de vendas. Talvez esses vendedores um dia possam até ser substituídos por inteligência artificial. Pode ser, não estou dizendo que é. Mas o que eu quero dizer com isso é que precisa ter uma fonte humana para o cliente poder assistir conexão de fechar um negócio. E negociação, galera, é para high ticket, é negócio de R$1.000, R$2.000, R$3.000, pode falar. Vou fazer uma pergunta aqui pra galera aqui. Quem entraria em um avião sem piloto? A gente já chegou em 2040, 2050. Agora os aviões não têm piloto. Vocês iriam? A primeira viagem, é o teste, é a primeira viagem. Vocês iriam? Eu não. Tu iria? Na primeira viagem não tem piloto, zero. Mas já existe piloto automático. Entendeu? Tá lá, só que as pessoas elas precisam de uma conexão. Elas precisam desse emocional, elas precisam se conectar. Sentir essa confiança de que tem alguém ali direcionando esse barco. Exatamente. Levando, porque, tipo assim, o cliente de primeira ele vai estar desconfiado, como o Vitor falou, etapa de descoberta. Você quer falar alguma coisa? Ah, tá, tudo bem, não sei o que você vai falar. Essa etapa de descoberta, o cliente às vezes nem sabe que ele tem um problema, ele não sabe que ele tem um problema. Por exemplo, a prestação de serviço, quando a gente vai para solucionar um problema, então quando a gente vai prospectar, a gente não vai pegar e falar, bom dia, tudo bem, meu nome é Alexandre, e depois falar o que eu faço. Não. Eu, como profissional, não interessa na hora da venda, não importa. Se eu estou bem, se estou mal, quem eu sou, não importa. O que importa é o problema. Você tem um problema, é por isso que eu estou aqui para solucionar o seu problema. O senhor não precisa de mim como vendedor, o senhor precisa de mim para solucionar o seu problema. E se o senhor me der 1,0 milímetros de